Olá, pessoal. Meu nome é Esther. Eu faço licenciatura em Pedagogia. Meu RU é 295-3978 e eu faço pelo polo da Uninter em Canoas, no Rio Grande do Sul. Eu quero apresentar para vocês o meu estágio supervisionado de extensão. Esse meu estágio supervisionado é de diferentes contextos. O que seria diferentes contextos? Seria quando a educação não formal organiza processos de ensino-aprendizagem sem seguir vários requisitos formais, como nas escolas, tem que seguir aqueles requisitos. E pode ser realizado em qualquer ambiente, desde que apresente uma dinâmica diferente de aulas expositivas e não priorize a memorização e utilização de ferramentas didáticas diversificadas e atrativas. Não priorizar isso. Onde nós temos exemplos de diferentes contextos. Uma escola de música, uma sala de informática, ambiente hospitalar, onde tem uma educação, mas seria não formal. Na academia, existem vários espaços que seriam exemplos de ambiente de aprendizagem, mas fora da escola. Então, esse é o estágio que eu escolhi fazer, e o estágio que seria numa igreja. O público seria as crianças. O que a gente faria? Meu plano de ação. Deixa eu falar para vocês sobre. Seria uma contação de história sobre José e seus irmãos. E daí nós teríamos momentos de reflexão, conversa, roda de conversa, música, e teríamos também temas, músicas referentes ao tema e brincadeiras para um momento de socialização, interação e muita aprendizagem. Os objetivos seria promover para as crianças momentos de reflexões sobre a história, incentivando elas a sonhar e acreditar em seus sonhos. Esse seria o principal objetivo. E a justificativa é a importância dessa temática é que as nossas crianças elas são sementinhas que precisam ser cuidadas, amadas, incentivadas e acreditar em seu próprio potencial, em vencer obstáculos e se sentir seguras para produzirem frutos positivos no futuro. Então, na igreja onde eu congrego, tem as sementinhas. Foi baseado nelas, mas devido ao nosso período ainda pós-pandemia, eu fiz o estágio de extensão. Daí vai ser um estágio híbrido, que quer dizer que eu vou fazer o vídeo hoje, sexta, que seria mais a parte da história, essa conversa que a gente está tendo, e amanhã vai ser a aula presencial, que daí é onde nós vamos fazer as brincadeiras, nós vamos fazer atividades, vamos fazer outras coisas. A gente já tem essas aulas, né? No período da pandemia, infelizmente, teve que ser pausado, mas as crianças amam, ajuda bastante elas ficam assim naquela expectativa para o momento das aulas e elas às vezes vamos fazer aquilo, vamos fazer assado, vamos fazer assim. Elas querem, foi tão legal aquela que a gente fez assim, vamos fazer de novo? E eles estão sempre, eles se divertem, eles brincam, eles aprendem. Tem uns que estão lá, ó, brincando, tu acha que não está prestando atenção em nada, mas eles estão ali. Quando saem, eles, a primeira coisa que eles fazem já é falar, olha isso, aquilo, comentam para os pais. Eu acho que é bem importante as crianças a participarem, elas se envolvem, elas aprendem, e ainda mais num ambiente
cristão, os pais, no momento das escolinhas, os pais estão lá, conseguem ficar mais tranquilo, prestando atenção, e as crianças ficam ali também aproveitando naquele espaço que elas têm, que seria o que é proposto para elas. As professoras elaboram as aulas, uh, elaboram atividades, lembrancinhas, conversam, e que mais as crianças gostam, que mais elas têm, que rende muito, é assunto. Às vezes do nada vem assuntos bem aleatórios, às vezes tu não consegue, tem que voltar e vamos lá, e olha, vamos tentar manter o foco, mas eles vão longe. É muita criatividade. E é muito legal, assim. Então, eu escolhi a história de José. Então, eu vou contar para vocês agora que estão me assistindo, como eu enviei o convite, e agora vocês estão me assistindo, vamos lá para o nosso início desse estágio de extensão, que seria sobre a história de José. Então, vamos lá. José e seus sonhos. Quantos já ouviram falar da história de José? Eu imagino que as sementinhas que devem estar assistindo já ouviram, né? Mas sempre é bom rever, porque a história de José é uma história assim, ó, muito cheia de coisas, de sentimentos, muito interessante. E é um livro que a gente pode usar e trabalhar vários assuntos relacionados às crianças, né? Principalmente na fase que eles estão, sentimentos, que eles são bem expressivos, né? Então, vamos à história sobre os sonhos de José. Quando José era jovem, de 17 anos, ele cuidava das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos. E José contava ao pai as coisas erradas que os irmãos deles faziam lá no campo. Então, Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele amava mais do que os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse é o nosso José, quer dizer. E ó, a túnica que o pai dele mandou fazer para ele, porque ele era o preferido, né? Mas, ó, lembre-se, os pais de vocês não têm um preferido. Eles amam a todos. Porém, como José era o menor e Jacó já estava velho, ele era o que ficava mais com Jacó. Então, eles eram mais próximos, né? Gostaram da túnica dele? Bem colorida, né? E certa vez, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Sonhei que estávamos no campo. No campo? E estávamos amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Ó, aqui é os feixes de trigo, ó. Cada um para vocês visualizarem a nossa história. Depois vocês vão ganhar o balão com a história, para vocês depois poderem contar em casa para os pais. E José teve esse sonho. Os irmãos ficaram meio assim. Porém, José teve outro sonho. E dessa vez ele sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Então os irmãos perguntaram: que estranho esse sonho. Quer dizer que você vai ser o nosso rei? Que você vai mandar em nós? Os irmãos viram que o pai amava mais a José, que já ficavam meio assim, né? E agora, mais isso, que ele era o que ficava o superior, como se ele fosse superior a eles.
Então os irmãos pegaram e ficaram muito bravos. Então os irmãos deles ficaram muito zangados por causa desses sonhos e pelo jeito que ele contava os sonhos, né? Já que ele já era o preferido do pai. Vamos ver como continua essa história? Então, um dia, Jacó pediu para José ir até onde os irmãos estavam cuidando das cabras e ovelhas, para ver se eles estavam bem. E José procurou seus irmãos e os encontrou em Dotã. Eles viram José de longe e assim que chegasse perto começaram a fazer uns planos para tirar José, né? Uns planos para eliminar José. Daí, vocês podem julgá-lo neste. Só que um irmão dele, que é o Rubem, quis salvá-lo do que os irmãos disseram. Não podemos fazer isso com ele, não podemos fazer nenhuma maldade com ele. Vocês podem jogá-lo nesse poço aqui no deserto, mas não machuquem. Mas não machuquem. E Rubem pretendia salvá-lo dos irmãos. Mas quando José chegou ao lugar onde os irmãos estavam, eles arrancaram dele aquela túnica que o pai dele havia dado, que ele estava vestindo, e depois jogaram ele num poço. Ó. Jogaram ele num poço. O que é um poço? Um buraco. Que estava vazio e seco. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José tiraram ele do poço e venderam aos ismaelitas. Venderam por 20 barras de prata. E os ismaelitas o levaram para o Egito. E quando Rubem voltou ao poço e viu que José... Isso Rubem não estava. Eles jogaram ele ali no poço e viram que estavam vindo aquele pessoal e venderam. Quando Rubens veio e viu, voltou, que José não estava mais ali dentro, ele pegou e ficou muito nervoso, muito nervoso. E agora? Que tristeza. E no sinal de tristeza, ele pegou e tirou a roupa dele e rasgou. E rasgou. E os seus irmãos mataram um cabrito e com sangue mancharam a túnica de José e levaram a túnica ao pai dele, que pensou que o filho havia sido devorado por algum animal selvagem. Então, ó, José foi vendido para os ismaelitas, aqui ó, tá, José, preso, né, porque ele foi vendido para ser um escravo. E para eles ter uma prova, para o pai dele não ir atrás, não ir procurar o que ele fez, o que eles fizeram, mataram o cabritinho e sujaram com o sangue do cabrito para dizer que era sangue de José. E levaram a túnica para o pai dele, que com certeza ficou muito, muito triste. Essa história, ela está no livro de Gênesis, no capítulo 39, 40 e 41, tá? Para quem quiser acompanhar ou ler essa história, pode acompanhar lá, livro de Gênesis. Então, José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam para um egípcio chamado Potifar. Tá? Eles venderam, quem levou ele, daí vendeu ele para outra pessoa. Tá? Um oficial que era capitão da guarda do palácio. Então, ele foi como um escravo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que ele fazia. Assim, José ganhou a simpatia do dono, que o pôs como um ajudante particular. Ó, deixa eu ver aqui. Colocou ele como um ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo o que era seu. E algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a se interessar por José.
E ele fez uma acusação, e fez uma acusação que não era verdade. Quando ouviu a história, o dono de José ficou muito, muito zangado. E ele pegou, agarrou José e pôs na cadeia. Ó, esse é o Potifar. Ele ficou muito zangado, né? E ele pegou e colocou José lá na cadeia, onde onde ele ficou preso, onde ficavam os presos do rei, né? E José ficou ali. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro, que era o guarda ali onde ele estava preso. E ele pôs José como encarregado de todos os outros presos. E ele era quem mandava em tudo o que fazia na cadeia. Passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por dois dos seus servidores. O rei ficou furioso com os dois. Um era o copeiro e o outro era o padeiro. E mandou que os dois fossem na cadeia. Então, os dois foram lá para a cadeia com José. E o que aconteceu lá? Cada um dos dois tiveram um sonho. Cada um teve um sonho. E José explicou o significado dos dois. E após explicar o sonho do copeiro, José disse assim: Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim. E, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. Foi o que ele falou para o copeiro. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. E o rei fez com que o copeiro voltasse a seu antigo trabalho de servir vinho, e o rei mandou que o padeiro fosse executado, exatamente como o que José tinha interpretado dos sonhos dele. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José no começo. Um dia o rei teve dois sonhos e chamou todos os adivinhos e todos os sábios do Egito, mas ninguém foi capaz de dar a explicação. Então o copeiro lembrou-se de José e contou que ele interpretou o sonho e que tudo aconteceu conforme ele tinha dito. Então o rei pegou e mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Arrumaram ele, fez a barba, trocou aquela roupa e se apresentou ao rei. E José interpretou o sonho e aconselhou o rei. O conselho de José agradou ao rei e aos funcionários. Agradou ao rei e aos funcionários. E José então foi posto pelo rei como governador de todo o Egito. E o rei pôs nele o nome de Safenate-Paneia. Então, José foi posto como governador de todo o Egito pelo rei. E durante 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade. E José contou, e José juntou todos os cereais e guardou em armazéns nas cidades. Então, acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito, e como José havia dito, começaram 7 anos de fome. Os 7 anos de fome no Egito. Nos outros países, o povo passava fome. Mas em todo o Egito havia o que comer, porque José tinha sonhado, o rei tinha sonhado, José havia interpretado, e José pegou e arquitetou o plano para juntar quando estava fartura, juntou para os tempos em que estavam com pouca comida. Foi isso que aconteceu. Esse foi o sonho do rei e que José havia interpretado. Então, havia fome em todos os lugares da terra.
Mas, e de todos os países, vinha muita gente para comprar cereais com José. E Jacó pediu que os seus filhos fossem. Daí faltou comida lá para os filhos, para os irmãos de José. E o pai dele, Jacó, pediu para que eles fossem até o Egito, porque ficou sabendo que lá eles tinham alimento. E os irmãos de José então viajaram para o Egito para comprar a comida e agora estavam diante do governador que era José. Mas eles não reconheceram. Para ver se ele tinha mudado, José pediu que eles trouxessem, mas José reconheceu eles. Então, para ver se eles tinham mudado, José pediu para que eles trouxessem o irmão mais novo dele, o Benjamim. Quando os irmãos de José trouxeram Benjamim, José teve certeza de que eles estavam mudados e arrependidos do que fizeram. Então, José, ó, aqui, eles vão lá buscar comida e José pediu para que eles trouxessem Benjamim. E no momento que eles trouxeram Benjamim, José, com muita emoção, revelou para os seus irmãos que ele era José e o governador do Egito, mas que não era para eles ficarem tristes ou preocupados, porque agora ele entendia que tudo o que aconteceu estava no plano de Deus e que ele cuidaria dele e de toda a família. E de toda a família. Anos se passaram e Jacó faleceu. Após a morte de Jacó, os irmãos de José temiam que José se vingasse e mandaram-lhe pedir perdão pelo que eles fizeram. José, com muito amor, disse para seus irmãos: é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. José perdoou seus irmãos e ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Então, ó, o que vocês acharam dessa história? Quanta emoção, né? Quantos sentimentos. Sentimentos da família, sentimentos de inveja, sentimentos de raiva. E José poderia ter ficado brabo, mas não, ele perdoou seus irmãos, ele teve que, ele, tudo o que ele passou, todas as dificuldades que ele teve, foi Deus mesmo, Deus estava com ele, estava difícil, ele foi escravo, ele passou por muitas provações, mas em tudo estava o plano de Deus para realizar o sonho que ele tinha tido antes. Então, vocês que ainda são pequenos, vocês devem ter sonhos e vocês têm que saber que os sonhos de vocês podem se realizar, mesmo que tudo esteja difícil, que não pareça, vocês têm que sempre sonhar e saber que tudo é possível. Então, eu queria agora que vocês pegassem e pensassem nos sonhos. Vamos pegar aquela parte de José. Ele teve os sonhos, ele sonhava, ele contava, talvez na inocência, contava para os seus irmãos. Os seus irmãos deduziam, interpretavam os sonhos deles e ficavam com ciúme, ficavam com raiva, com inveja, que são sentimentos ruins, são sentimentos que nós não devemos ter, né? Mas, mesmo José, e fizeram também aquela maldade com José, né? Mas mesmo assim, José passou por tudo aquilo, mas os sonhos dele foi realizado. Aconteceu o que ele havia sonhado. Então, quando você estiver com dificuldade, que nada parece certo, pensem, tá certo. Vocês têm um potencial e que as coisas vão mudar, vão melhorar e que vocês são capazes, tá? Então é isso, eu quero que vocês fiquem pensando nos sonhos de vocês
e que amanhã nós vamos continuar o nosso encontro, onde nós vamos falar sobre os sonhos que vocês almejam, que vocês queriam, como vocês, o que vocês, se vocês gostaram da história, o que vocês entenderam, se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Então amanhã nós vamos ter uma aulinha presencial, tá? Então, fiquem com Deus e até amanhã.